Bom, gente, boa tarde para vocês, bem-vindos. Um prazer enorme estar de novo aqui. Eu não sei quais de vocês, se alguns de vocês esteve ontem no nosso encontro. Eu fui uma das palestrantes para as palestras de abertura, as palestras magnas ontem. Então, não sei se alguns de vocês estavam lá, mas muito bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre um assunto. Ontem foi um assunto mais voltado a tendências mais abrangentes no mercado de luxo e na joalheria e relojoaria, especificamente falando de comunicação. E hoje a gente vai falar de um assunto que é mais dia a dia, que é mais contato com o cliente, que é mais rotina realmente das joalherias, né? Então, podem guardar suas perguntas. Eu acho até que é melhor nós fazermos no final, mas fiquem à vontade para ir registrando o que vocês vão querer saber, aprofundar, comentar. Fiquem à vontade. Então, nosso tema hoje é motivações e rituais na venda de joias e relógios. Para quem não estava ontem, vou me apresentar muito rapidamente. Eu sou uma profissional dedicada a vida praticamente inteira à comunicação e marketing de empresas ligadas ao mercado de alto padrão, né, luxo de uma forma geral, mas tenho uma ligação forte com a joalheria. Eu atuei muito com joalherias e com marcas de relógios também que não tinham uma presença de representações oficiais no Brasil, então que faziam a distribuição através de joalherias. Então eu cuidava muito da comunicação e do marketing para essas empresas, de forma que elas mantivessem a essência da comunicação delas nos seus países de origem. Imagina uma marca suíça que vem para o Brasil e acha que é tudo muito exótico, fica muito inseguro de manter os padrões, e eu fazia esse processo todo para essas empresas. Hoje eu atuo mais em consultoria e dou aulas em muitas pós-graduações no Brasil e também um pouquinho em Portugal. E como fruto dessa trajetória, eu lancei em 2019 um livro que aprofunda um pouco mais esses assuntos. Se vocês tiverem interesse, ele está nas livrarias por aí. Então, a gente vai falar sobre motivações, né? Porque quando a gente fala de produtos e serviços de luxo, vem sempre aquela pergunta, né? Poxa, por que eu vou comprar, por exemplo, um relógio muito caro, se eu consigo comprar um modelo quartz, assim, talvez por R$100, por que eu vou dar 300 mil num relógio tão caro, se ele vai também marcar as horas? Funcionalmente, ele vai resolver o meu problema, né? E aí a gente tem que lembrar, e isso é uma rotina minha, lembrar isso às pessoas, que quando a gente fala de luxo, a gente não está falando só de funcionalidade. A funcionalidade tem que ser 100%, né? Se puder ser mais de 100%, melhor ainda. Mas não é a funcionalidade que determina a escolha de um produto ou um serviço que seja de alto padrão. Então, assim, não adianta você dizer para um amante de relógios, um admirador, um colecionador, que o relógio a quartzo, um relógio mais simples, vai ser a mesma coisa. Porque ele vai, talvez, ser funcionalmente similar, mas é o que representa aquela peça que faz a diferença, né? Como é que eu me sinto usando aquilo? Como é que eu me sinto comprando aquilo? É isso que vai fazer a grande diferença. Então, são muitos motivos que levam as pessoas a comprar produtos e serviços de luxo, e alguns gostam de relógios, outros gostam de joias, outros gostam de carros, outros gostam de viagens. Mas, de uma forma geral, o consumidor tem o seu jeito, então tem seus próprios gostos, mas existem algumas motivações mais recorrentes para esse mercado, que são observadas nos consumidores, e eu trouxe aqui as 5 principais motivações para esse tipo de consumo. Lembrando que não é porque eu tenho uma característica como consumidora que eu vou ter só ela. Então, nós somos, na verdade, como consumidores, o resultado de um conjunto de motivações que atuam de uma forma mais forte ou uma forma menos forte em cada um de nós, ou até em relação ao tipo de produto ou serviço que a gente está adquirindo. Então, eu posso tomar uma decisão de um jeito comprando joia, eu posso tomar uma decisão de outro jeito comprando um carro, ou um imóvel, ou seja o que for. Mas, de uma forma geral, a gente tem 5 dimensões que são as que mais atuam nessa escolha, né? nessa compra de produtos e serviços de luxo, né? Em primeiro lugar, um nome esquisito, que pode parecer complicado a princípio, mas é uma coisa muito simples. Quando a gente fala de luxo, a gente ouve muito aquela coisa assim, né? Por que ele comprou aquilo de luxo? Por que ele comprou uma coisa tão cara, uma coisa de tão alto padrão? E aí as pessoas rapidamente falam assim, para aparecer.
para mostrar para os outros. A conspicuidade é exatamente isso. É o desejo de você demonstrar sucesso, prestígio social, conquistas, reconhecimento. Em suma, é uma compra que visa mais a impressionar o grupo, os demais, o grupo social que você ocupa. Então, a conspicuidade nada mais é do que um tipo de ostentação, digamos assim, né? Não só do dinheiro que se possui, né, do sucesso financeiro, mas também do sucesso social, o sucesso profissional. Muita coisa vem aí com essa demonstração de poder ou de prestígio que pode acontecer através do consumo, né? O consumo nada mais é do que um reflexo daquilo que nós somos, daquilo que nós sentimos, do que a sociedade representa. Então, a primeira motivação é que geralmente o pessoal mais lembra, né, a conspicuidade, é isso, comprar, consumir com o foco no outro, né? Então, a gente fala sempre que é um consumo que não é tão focado na individualidade, na minha personalidade, mas no efeito que vai causar aí no meu grupo social. Naturalmente, né, talvez não precisasse nem falar, mas as joias e relógios são instrumentos que podem ser poderosos veículos, né, para o consumo conspícuo, né? São objetos que têm um poder muito grande também, né, de demonstração, de sucesso e tudo mais. Então, o consumo conspícuo também se adequa muito bem a esse tipo de produto, né? E uma outra forma de consumo, de comportamento conspícuo, né, que é esse destinado a impressionar os demais, é o conhecimento. Então, não é só possuir alguma coisa. Na medida, você pode também demonstrar sucesso financeiro, sucesso social, prestígio, através do conhecimento que você tem. Então, não é só você ter um vinho espetacular, é você saber como degustá-lo, com o que harmonizá-lo. Então, essa questão do conhecimento, que se aplica também muito a relógios, né, e até a joias também, ela também é uma forma de comportamento conspícuo. Eu tô demonstrando um conhecimento, uma familiaridade com um assunto que não é do conhecimento de todos e que pode ser muito sedutor. Então, o comportamento conspícuo, ele não é só o consumo, é também o conhecimento, né? Isso é uma coisa importante também de nós como consultores, como empresários ligados a esse tipo de produto ou serviço, lembrar isso, né? Fornecer subsídios ao nosso cliente, já que é para ele tão importante demonstrar conhecimento e demonstrar também prestígio social através disso, né? Eu botei aqui a Turmalina Paraíba como um exemplo. Eu sei que vocês entendem muito mais de Turmalina Paraíba do que eu, mas só para lembrar o quanto essa questão do conhecimento pode ser impactante no consumo, né? Por quê? Porque a Turmalina Paraíba é linda de morrer, todo mundo sabe que ela é linda de morrer, ela chama atenção em qualquer ambiente, ela tem aquele efeito neon que é muito sedutor. Mas, quando você começa a falar para o cliente, né, que além dela ser bonita, ela é muito rara e também por isso ela é muito cara, que ela tem traços de cobre na composição dela que dão essa sensação de luz, né, de luz saindo do interior dela. Assim, a história toda que há por trás da Turmalina Paraíba, sendo a raridade, sendo a composição, até os aspectos técnicos e até a escassez, né, o quanto ela vai ser ainda mais escassa no futuro, quando a pessoa já gostou daquilo, pelo aspecto visual, a sedução é muito maior quando você sabe por que ela é tão especial. E isso também, inclusive, justifica os preços altos, né? O cliente entende melhor por que ela é tão especial, entende melhor por que ela custa tanto e acaba achando ela ainda mais bonita, mais sedutora, mais instigante, né? Então, é muito importante, né, como a gente estava falando aqui, né? O cliente gosta de ter conhecimentos também sobre aquilo que ele adquire. Ele gosta de contar para os outros também, né? Poxa, essa pedra aqui não é uma pedra qualquer. Ela é especial por isso, por isso, por isso, por isso. Lembrando, os aspectos técnicos não são o que determinam o consumo de luxo em última análise. É a emoção que move esse consumo. Mas, até para clientes que já estão apaixonados por uma peça, é importante que ele se sinta seguro com aquela aquisição
e orgulhoso daquela aquisição também, né? Então é importante a gente fornecer, dar repertório ao cliente para ele poder não só justificar para ele mesmo a compra e ficar feliz com aquela decisão que ele tomou, mas também sim comentar com o grupo social deles, fazer esse comportamento conspícuo que não é só no consumo, é também na demonstração de que aquilo é uma coisa familiar para ele, talvez não seja para os demais do círculo social dele, ou do círculo de trabalho dele. Então, é importante que a gente forneça esse repertório para o cliente, né, dando mais orgulho, dando mais segurança, e ele se sinta ainda mais feliz com a compra. Então, falamos da conspicuidade, né, a primeira grande motivação para consumo de produtos e serviços de luxo. E o segundo deles é a exclusividade, né? Qual é o desejo desse cliente que busca exclusividade? Lembrando, o cliente não é só conspícuo, não tem só o consumo conspícuo, não tem só o consumo de exclusividade, ele é um mix disso tudo. Por isso é importante a gente conhecer cada um deles e até ver qual cliente especificamente tem uma tendência mais para um lado ou mais para o outro. Mas a exclusividade, qual é o desejo desses clientes que buscam exclusividade ou que estão buscando exclusividade num determinado momento ou para um determinado produto? É justamente se perceber como único, como exclusivo, como diferente dos demais. Então, para esse consumidor, ou para esse consumidor neste momento, é muito importante que ele se sinta diferenciado, que ele perceba que ele está adquirindo, primeiro, que ele está sendo tratado de uma forma exclusiva. Segundo, que ele está adquirindo uma coisa que não é comum por aí. Então, assim, né, quanto mais gente possuir determinado produto, menos interessante vai ser para esse consumidor que busca tanto a exclusividade, que valoriza tanto esse aspecto, né? Quanto mais pessoas vão adquirindo aquele produto, menos interesse ele vai ter. Então, esse é um consumidor que costuma adorar as novidades, está sempre ávido por inovações, por coisas disruptivas, por novidades, lançamentos, e quando as coisas ficam banalizadas, ele acaba largando aquele costume, ou aquele produto, ou aquela marca, e passa para uma outra que para ele seja um símbolo de mais novidade, que vá conferir a ele um passaporte de lançador, né, de pessoa diferente dos outros. Então, quanto para esse cliente, quanto mais raro for determinado produto, mais valorizado vai ser, né? É mais ou menos como aquela questão também que é muito utilizada nas promoções, né? Um sentimento de urgência, né? Eu quero ter logo porque é uma oportunidade. E nesse caso ele quer ter logo também porque ele quer ter antes dos demais do grupo social dele, quer ser um lançador também de tendências, né? A joia e o relógio, né, muitas vezes, né, a gente pode trabalhar isso como um argumento de venda, como uma estratégia mesmo de atuação, mas a joia e o relógio viabilizam muitas vezes a exclusividade. Primeiro porque muitas joias, se a gente for falar de alta joalheria, elas são exclusivas mesmo porque você não vai ter outra pedra igual, né? Por exemplo, né? E porque a filosofia mesmo é uma coisa mais exclusiva. Para esse cliente, por exemplo, aliás, para muitos clientes que consomem luxo, essa questão da exclusividade tem que ser lembrada até na maneira como nós falamos com ele, né? Então, importante reforçar, né, o quanto aquele produto é fora de série, quer dizer, não é uma coisa banalizada. Então, evitar argumentos do tipo, esse tem muita aceitação. Eu não sei como são vocês, mas eu acho que eu tenho um percentual aí de desejo de exclusividade. Por exemplo, pior argumento para mim quando eu entro numa loja é a pessoa me dizer assim, esse sai muito. Nossa, aquilo para mim, eu fico pensando, dá vontade de dizer, né? Eu não vou falar isso porque também não quero nem criar um embate, nem atacar de alguma maneira o consultor que está me atendendo. Mas para mim aquele é um argumento muito ruim. Porque eu fico pensando assim, poxa, se todo mundo tem, então não quero. Não. Então, essa questão de demonstrar o quanto aquele item é especial, reforça o valor também do item que você está oferecendo e que ele está pensando em adquirir. Vocês estão escutando bem? Que para mim é sempre uma caixinha de surpresas aqui sem saber. Em terceiro lugar, a gente tem a qualidade como motivação de compra, né? O que busca esse consumidor, ou o que busca esse consumidor neste momento, né? Ele quer que aquele produto que ele esteja adquirindo seja de fato em alguma parcela, em alguma medida superior aos demais que ele poderia conseguir no mercado, né? Então ele busca realmente a superioridade e é um consumidor geralmente
mais racionalidade. Ele vai menos pela emoção e mais pela razão. Então, é aquele consumidor que gosta de ouvir os aspectos técnicos. Lembrando, de novo, é a emoção que faz ele comprar, mas ele busca também a justificativa e a argumentação que convença ele de que realmente é uma boa aquisição. Afinal de contas, estamos gastando dinheiro, né? Então, estamos ali fazendo um investimento. É importante saber também esses aspectos técnicos, não de maneira chata, mas é importante que esses aspectos estejam presentes. A qualidade, né, para cada um é uma coisa. Tem uns que acham que a qualidade representa mais conforto, a beleza, né, a qualidade estética do design, a questão da novidade, a funcionalidade, muitas vezes, né, a tecnologia avançada. E para esse tipo de consumidor, uma marca reputada, uma marca que já tenha não só muito tempo de mercado, mas que seja bem falada, e hoje a gente vê nas redes sociais as pessoas opinando tudo, e nós mesmos como consumidores buscando essas informações, né? O que os compradores anteriores acharam dessa marca, acharam desse produto, né? Então, para esse tipo de consumidor que busca a qualidade como principal atributo, as marcas acabam fornecendo segurança. Então, a pessoa que não conhece tanto de um assunto, ela vai se sentir mais segura se ela já tiver ouvido falar bem da marca. E muitas vezes também o preço. O preço é uma coisa interessante porque o preço ele não só é o reflexo de tudo que a gente investiu, de matéria-prima, de tecnologia, de treinamento de mão de obra, de aluguel, de todos os custos que estão envolvidos, comunicação, distribuição. O preço não é só isso. Ele é também isso, né? Você tem que recuperar o que você investiu, você tem que ter lucro sobre aquilo, você tem que pagar impostos, você tem uma série de coisas que envolvem ali, que são envolvidas no preço daquele item. Mas o preço, ele não é só isso. Ele não é só a recompensa pelo que você investiu e mais um pouco. Ele é também um sinalizador de atributos. Ele é um reforçador de posicionamento de marca. Então, se eu vou ao supermercado e tem 10 detergentes para lavar louça que custam, sei lá, R$3, e tem um que custa 10, eu posso não comprar o de 10. Eu posso não dar tanto valor assim a detergente para lavar louça, eu posso não estar num bom momento, mas eu vou ter uma percepção de que aquele item tem alguma coisa de especial para o fabricante estar bancando isso. Pô, o cara está no mercado que cobra 3, eu estou botando 10, algum motivo. Então, o preço também passa uma mensagem, né? Então, como a gente lida com produtos de luxo, o preço tem que ser encarado também dessa forma. Mesmo que eu não consiga comprar determinada bolsa muito poderosa, eu não espero encontrar ela a R$200. Vai me parecer o que é falsificado, o que foi roubado, algum ruído vai acontecer ali. Então, é importante encarar o preço também como uma forma de comunicar o que a sua marca é, o que o seu produto é. E a joia, né, os relógios também, mas a joia, ela é considerada, a gente chama, os relógios e as joias são o que a gente chama de hard luxury, que é o luxo duro, o luxo assim, de essência realmente. A joia é muito isso, né? Porque a gente vê, né? O que pode ter mais qualidade, a gente está falando aqui nessa motivação da qualidade, né? O que pode ter mais qualidade do que um insumo que é precioso, né? Uma gema, metais que são também, além de belos, resistentes, né? Quantos, né, produtos ficam iguais, né? Você dá uma limpezinha e ficam novos por gerações, passam por muita gente, né? Então, essa questão da qualidade também, embora, novamente, não seja o grande motivador, o grande fechador de vendas, a gente sempre tem que lembrar da emoção, mas a qualidade também tem que ficar muito transparente no atendimento para que esse tipo de consumidor ou consumidor que também é voltado à qualidade, além de outras motivações, se sinta mais seguro, né? Então é importante reforçar também esses aspectos da qualidade, não só o design, mas também a questão da qualidade tem que estar presente. A quarta motivação que eu separei para vocês como uma das principais é a questão da autoexpressão, né? O desejo desse tipo de consumidor é, através do consumo, refletir a sua personalidade, se autodefinir, se autoexpressar para aquele círculo onde ele está inserido, né? Então, ele quer falar através das coisas que ele utiliza, né? Das coisas que ele compra e utiliza. Então, o consumo também como um meio de comunicação.
E as joias e relógios, naturalmente, né, são também instrumentos poderosos de autoexpressão que podem ser trabalhados na venda com essa argumentação, né? Então é importante traçar paralelos entre a personalidade da joia, personalidade entre aspas da joia, e a personalidade do cliente, né? Adquirir uma coisa que ele perceba como a cara dele é muito importante para um consumidor que está buscando se expressar através do consumo. Eu acho que todos nós um pouco fazemos isso, né? A gente escolhe as coisas não só pelos aspectos funcionais, como eu falei, então até um bloquinho para tomar notas fala um pouco do nosso jeito, do nosso estilo, da nossa visão de vida, né? Então é importante traçar paralelos que realmente sejam percebidos entre o produto que vocês estão vendendo e aquele consumidor que está à sua frente. Tem que ser uma coisa que faça sentido, naturalmente, né? Ele tem que perceber que aquela coisa está sendo dita para ele e não repetida 50 vezes por dia, mas é importante traçar esses paralelos. E, em último lugar, aqui como motivação de consumo para produtos de luxo, tem o hedonismo, que nada mais é do que a busca pelo prazer, né? Então, o desejo desse tipo de consumidor é o prazer, a recompensa, a realização pessoal, experiências sensoriais, né? Coisas mais prazerosas, o sentimento mais aflorado, as sensações também mais afloradas, né? Então, ele gosta de despertar a própria criatividade, ter novos estímulos sensoriais. E é um consumo diferente do que do primeiro que a gente falou, que era a conspicuidade, né? O consumo de ostentação, que é voltado ao outro. O hedonismo é justamente ao contrário, ele é focado no próprio consumidor. Eu faço, eu compro, eu desfruto disso para o meu próprio prazer. Então é um consumo mais voltado ao próprio consumidor. E uma das formas de consumo de hedonismo, esse da busca do prazer, é o autopresente, né? Que é muito importante, cada vez mais importante na joalheria, né? Até se a gente for pensar o universo feminino e o universo masculino, que sempre foi muito da mulher sempre ganhar a joia, depender de alguém que desse a joia, né? E cada vez mais isso está mudando para uma mulher que tem um papel social diferente, né? Todas nós, e que também assume esses prazeres, né? Eu vou comprar para mim porque eu mereço, né? Então, essa questão do autopresente é muito ligada a esse consumo hedônico, né? Essa busca pelo prazer através do consumo. Então, como recompensa pela conquista de uma meta, uma promoção de trabalho, né? Uma formatura que você mesmo perseguiu e quis muito conquistar, uma oportunidade que surja, né? Uma coisa de merecimento realmente. O autopresente faz muito isso e é uma parte também do consumo hedônico. Eu botei ali a questão de um spa também, que é um outro, a gente lembra muito, né, dessas coisas de bem-estar quando a gente fala em consumo buscando o prazer. Mas a joia é perfeitamente enquadrada nesse tipo de consumo também, porque a pessoa que dá a joia também tem um grande prazer, né? Então, assim, não é só a pessoa que recebe, e se for para mim mesmo, então, né, também. Então, dar uma joia de presente é um ato também que traz muito prazer e traz muito simbolismo, e comprar para si próprio também, né, é uma forma de autoestima, né, de automerecimento, né? Então também é um prazer, e isso também tem que ser reforçado nos discursos de venda também, né? O cliente gosta, imagina você estar pensando nisso, né, e ter um discurso que vá ao encontro disso, né? Essa coisa do merecimento, que acaba reforçando também aquela decisão que o cliente ou a cliente estão tomando. Então é importante reforçar para o cliente, né, o prazer que aquela aquisição vai proporcionar, não só para ele, mas para quem está recebendo, ou a própria pessoa que está comprando para si própria, né? Então lembrar que isso tudo marca conquista, marca realização de desejos, marca merecimento, é importante estar presente nesse discurso, né? E eu até comentei na palestra de ontem, não sei quais de vocês estavam lá, né, que por mais caro que seja um produto ou um serviço, né, por mais caro que ele seja, o que o cliente percebe de valor é, na verdade, o que ele tira do produto, muito mais do que o que a gente coloca no produto. A gente tem que colocar tudo de bom, a gente tem que investir todos os nossos recursos para que aquele produto seja excelente. Mas o que vai fazer a diferença para o consumidor é como ele se sente ao comprar ou ao utilizar aquele produto. Então, é sempre a emoção presente, né? E esse foco na sensação do cliente. Como é que me sinto poderoso, me sinto vitorioso, me sinto mais bonita, me sinto mais poderosa, né? Então, assim, a questão é
os sentimentos que aquele produto ou serviço, que o uso daquilo ou daquela marca vão representar para esse cliente que a gente quer tanto agradar, né? Então, essas motivações, lembrando, elas não vêm puras nas pessoas, né? Eu sou só um consumidor conspícuo, eu sou só um consumidor que busca hedonismo. Não é assim. Nós somos um pouco disso tudo, sendo que algumas pessoas têm uma predominância, às vezes, de alguns desses aspectos. Então, é importante conhecer todos para utilizar também isso no discurso de venda, né, nos argumentos que você vai apresentar para o seu cliente. Então, é importante lembrar essas motivações, né, e lembrar também que é importante a gente fazer com que os momentos de compra, a gente está falando aqui de produtos muito especiais, né, então que eles sejam também momentos especiais, que eles sejam memoráveis, que eles fiquem na lembrança como coisas boas, que o cliente quer repetir, que o cliente quer contar, que o cliente quer lembrar. Então, luxo é experiência, né? Então, o produto é importante, o serviço é importante, isso tem que estar perfeito, o mais perfeito que nós conseguirmos. Mas é aquela vivência, aquilo que ele está experimentando, que vai fazer a maior diferença. E nessa questão das experiências, né, os rituais tornam essas experiências de produtos e serviços mais de alto padrão ainda mais especiais. Ritual parece uma coisa até meio religiosa, né? Mas o que é um ritual, se a gente for pensar realmente na origem da palavra, no que ela representa de uma maneira mais ampla? Ela, na verdade, é uma forma de comunicação que tem um simbolismo e que se repete, aquele simbolismo se repete a cada vez que nós praticamos novamente esse ritual, né? E a gente tem alguns exemplos aqui. Uma reunião anual para eleger um conselho de uma empresa seria um ritual. Estou fugindo aqui do microfone, né? Uma cerimônia de formatura, né, celebrando aí a conquista, a conclusão de um curso. Uma parada militar em algum momento histórico. O gesto que a gente faz ao erguer taças, né, desejando coisas boas, né, fazendo bons votos. A saudação a uma bandeira em sinal de respeito, a continência para algumas categorias em sinal de hierarquia. Eu botei reticências, porque se a gente for pensar, a gente se envolve diariamente numa série de rituais, né, ou que estabelecidos por outros ou por nós mesmos, né. Então, eu botei aqui como exemplo, né, a questão do vinho. O vinho é um produto assim, que dá bastante espaço para a gente falar sobre ele, né? Vamos pensar aqui no que é o ritual para a abertura para a degustação de um vinho, né? Em primeiro lugar, tira o lacre, aquele invólucro todo que fica protegendo aí o sistema de fechamento, né? Em seguida, o procedimento, o ritual para sacar a rolha, né? Que pode ser menos ou mais elaborado, mas já é uma outra etapa aí nesse ritual. Depois eu botei aqui um decânter super lindo, né? Existem decânters mais simples também, nem todos os vinhos demandam decânter, mas também é uma etapa do ritual que dá um grande charme, né? Aquela situação toda que está sendo vivida, né? Então põe no decânter, espera. Finalmente, serve-se o vinho na taça, né? E o brinde, que é sempre muito importante, ou em grupo, ou em casal, ou até uma coisa simbólica sozinha, né? Um brinde a mim mesma, por que não? E, finalmente, né, o olfato, para abrir aí os sentidos, e a degustação em si. Então, vejam a quantidade de etapas que pode envolver a degustação de um vinho. Pode também não envolver, né, mas pode representar isso tudo e torna as coisas mais especiais, como nessa imagem, né? Uma coisa meio de sonho, meio de momento seu, né? Traz uma série de possibilidades. Seria o mesmo vinho? Até podia ser, né? Mas não vai ser, né? Quer dizer, ainda que seja o mesmo produto que a gente tem aqui nessa outra situação, quando você tem essa situação, ainda por cima, passando por todas essas etapas que vão preparando a gente para aquilo, né? Ok, né? Pega um super vinho e põe aqui nesse copinho. Não é uma questão de preconceito, mas a nossa sensação é muito diferente, né? Acho que vocês todos devem concordar. Então, quando a gente fala de joia ou relógio, que também é um produto muito especial, mais especial do que o vinho, a gente pode dizer, né? Também a gente tem aí rituais envolvidos. Eu botei aqui uma luva manuseando uma joia. Nem todas as joias precisam ser manuseadas em luva, né, com luvas, mas é importante para a gente lembrar que algumas coisas que
talvez aparentem não ser tão necessárias, podem contribuir para aquele ritual ser ainda mais especial, né? Então, o ambiente de vendas, que é uma parte muito importante do ritual de venda de joias e relógios, né? Como é que ele funciona? A gente está falando o tempo todo aqui de experiência, né? O que o cliente está sentindo, né? O que ele está sonhando, como é que tá o espírito dele ali, né? E a experiência, que é justamente isso que a gente está falando, ela acontece, em última análise, justamente no ambiente de vendas. Então, a loja, a boutique ou o site, em outros casos, é o palco da experiência do cliente, onde ele está recebendo, espera-se que ele receba, tudo que a marca prometeu a ele, né? Eu ponho promessas entre aspas, mas na verdade é isso que a gente faz mesmo como marca, né? A gente vende promessas ao cliente. Então, quando ele vai buscar a nossa marca, ele espera talvez aquilo tudo, qualidade, sonho, estilo, uma série de atributos que estão naquele guarda-chuva da experiência dele. Então, a gente chama de promessas da marca, que acontecem realmente naquela hora da verdade, no momento em que o cliente vai à loja e tudo acontece ali, né? Então, o ambiente de vendas é o palco onde essas promessas, né, são entregues ao cliente, e o consultor, a equipe toda, tem um papel muito fundamental nessa entrega da experiência, de tudo que a marca planejou. Se for mal entregue naquele momento final, toda a experiência, ou grande parte dela, vai pelo ralo, né? Então, é importante nós sabermos que todos nós somos responsáveis por aquilo que a marca comunica. Na palestra de ontem, para quem estava lá ou para quem não estava mais ainda, né, eu comentei que não é só a comunicação formal, né, o que a gente planeja para a nossa comunicação, que fala sobre a nossa marca, né? Assim como nós, como pessoas, não é só o que a gente fala, eu estou fazendo isso, eu faço aquilo, não é só isso que fala da nossa marca pessoal. Mesma coisa as marcas que a gente trabalha, né? Tudo que a marca faz, ou também o que ela deixa de fazer, acaba comunicando sobre ela, né? Então, ela não é a única que fala. E a gente tem também a comunicação não verbal. Então, não é só o que a gente fala planejado, e também não é só o que a gente fala verbalmente que comunica. A comunicação não verbal, ela também tem um papel bastante importante na comunicação com o cliente e nos rituais, na experiência que ele está recebendo ali naquele ambiente de venda, né? Então, eu separei aqui para vocês algumas coisas que o cliente pode perceber. E é até bom que ele perceba isso, porque nós podemos trabalhar isso no ambiente de vendas, mas tem algumas coisas que ele pode perceber e absorver do ambiente, ainda que não seja uma coisa não dada, não formalmente entregue, né? E também que ele não perceba individualmente. Ele não vai sair descrevendo cada ponto do que eu vou falar aqui se ele sair da loja de vocês. Mas o conjunto da obra, muitas vezes inconscientemente, ele percebe esses aspectos. Um deles é acessibilidade, né? Então, o que eu falo em relação à acessibilidade? É uma coisa física mesmo. A questão de você tirar barreiras físicas, uma coisa é eu estar aqui falando para você daqui. E é ótimo, eu tenho como apoiar, estou aqui quietinha e tudo mais. Outra coisa é eu remover essa barreira física que está entre a minha posição e a de vocês. Então, no ambiente de vendas isso acontece também. As barreiras físicas, né, você removê-las, dá uma percepção para o cliente que você está ao lado do cliente, que você está perto dele e, portanto, também está ali para satisfazer desejos dele, né, sonhos dele. Estar ao lado mesmo, defendendo os interesses desses clientes, né? Então, vejam aqui, por exemplo, um atendimento super cordial. Estão ali interagindo, ele está demonstrando o produto e tudo mais, tem um balcão no meio. Ok, né? Mas se você puder fazer isso e passar para o lado do cliente, a percepção, é lógico que não é uma coisa, ele passou para o meu lado, então ele está ao meu lado. Não é bem isso, né? É uma coisa subconsciente, mas ele tem a sensação de que você faz parte do mundo dele, que você faz parte dos interesses dele, que você o compreende e luta por ele, pelos interesses, procura entregar o que for, torná-lo mais feliz, né? Um outro aspecto também não verbal que transmite confiança é a questão do ritmo da fala. O ritmo e o tom também da fala, eles podem contribuir ou não para que você passe mais confiança. Então, de uma forma geral, um ritmo mais lento, um tom mais moderado, não só abre o espaço para que o cliente se posicione, faça suas
perguntas, interaja com aquele discurso, mas também demonstram que o consultor, que você está mais confiante daquilo que está fazendo. Então, a calma, o tom de voz também denotam essa confiança naquilo que está sendo apresentado, naquilo que está sendo argumentado naquela situação. Aqui também um outro exemplo, né, mais visual, né, a questão da interação mesmo, né, a calma ao demonstrar algum argumento, algum aspecto ou algum produto também. Como a gente estava falando, já falamos ali quando a gente falou de exclusividade, né, sentir-se único, né, é uma das grandes experiências para o cliente, né? Então, essa questão de estar com ele é importante. E a exclusividade, nós falamos sobre ela na questão dos produtos, né, de não serem produtos banais, de serem produtos mais raros, né? Mas também tem a ver com a forma que você trata o seu cliente. Então, chamar pelo nome pode parecer bobagem, mas não é bobagem. Você ser reconhecido é um grande presente, né? Dedicar atenção genuína, né? Eu estou focado em você, eu não estou prestando atenção no relato da noite anterior que as pessoas estão falando, eu não estou prestando atenção no entregador que está entrando, eu estou ali genuinamente dedicado a te entender e a oferecer o que vai melhor atender ao seu desejo, à sua necessidade, né? Então, esse olhar nos olhos, né, e fazer que ele se sinta singular, de fato, né? Eu estou reconhecendo, eu estou indo a fundo no seu problema, na sua alegria, na sua expectativa. Então, isso também passa a sensação de exclusividade. Ele está me chamando pelo nome, ele sabe quem eu sou, ele falou da minha filha que fez 15 anos. Isso tudo e a maneira de olhar, a atenção que você dedica também vai reforçar esse aspecto da exclusividade. E ainda tem mais uma questão quando a gente fala de exclusividade. Falei dos produtos que não são banais, falei da forma de você interagir com o seu cliente, mas tem também a forma como os produtos são apresentados no atendimento, né? De uma forma geral, quanto menos produtos são apresentados juntos, maior é a importância individual que eles adquirem. Então, se você mostra um monte de coisa junto, a atenção do cliente ela se dispersa mais e a percepção de que aquelas coisas são muito especiais e exclusivas também se dilui. Então, vejam essa imagem, por exemplo, né? É uma vitrine grande, daria para expor muito mais produtos, no entanto, a gente tem ali um colar, um anel, uma pulseira num dos expositores, no outro também um par de brincos e um anel, e assim vai. Vejam a diferença para esse tipo de exposição. São joias também, mas vejam a sensação que você tem ao ver essa imagem e ao ver essa, né? Pode haver coisas lindas ali, mas elas não são percebidas como tão especiais e, consequentemente, são percebidas também como mais baratas e essas aqui como mais caras. As anteriores, que não quer voltar, como mais caras. Vocês concordam com isso? Vocês têm essa sensação como consumidores e como lojistas também? Aqui um outro exemplo de decoração de interior, né? Um ambiente limpo, com poucos produtos expostos, em contraste com esse tipo de exposição, por exemplo, que apresenta mais coisas juntas, né? Então, isso é sempre uma briga muito grande, né? E eu entendo, eu trabalhei muitos anos com isso, né? Então, às vezes, o vendedor chegava para mim, poxa, Rosana, mas como assim? Se eu botar só a gente vai expor só o vermelho, como é que vão saber que tem o verde? Como é que vão saber que tem o amarelo, né? Então, existe essa inquietação e eu entendo, né? São metas a bater, são inquietações que vêm, mas na questão de uma construção de imagem, se você quer passar uma sensação de produto mais especial, a quantidade menor de produtos acaba facilitando isso. Mesma coisa aqui em relógios, né? A diferença disso para essa outro tipo de exposição. Agora, não é que eu diga assim, não, esse é certo e esse é errado. Não é por aí. Na verdade, é uma decisão que é tomada em função do posicionamento que você quer ter. Se você quer ter uma marca considerada mais popular, vender produtos um pouco mais baratos e se posicionar dessa forma, o certo realmente é colocar mais produtos, né? Se você quer ter um posicionamento mais diferenciado, né, que tenha também preços diferenciados e que para clientes que busquem mais exclusividade, aí sim a ideia seria você apresentar menos produtos, né? Então, não é sobre o certo, não é que as pessoas que expõem muito estão erradas, né? É só uma decisão sobre o posicionamento que vai ser o mais adequado para ele. Uma outra questão também, né, da linguagem não verbal é a expressão da qualidade, né? Então,
a forma como você manuseia os produtos, como você pega, como você guarda, né? Então, o manuseio mais displicente, ele dilui aquela sensação de que o produto é especial. Então, o manuseio mais delicado, né, e aí eu botei aquela luva de brincadeira no início, né, mas o manuseio que demonstra o cuidado com as peças, ele vai estar ali sinalizando qualidade. Então, essa peça é muito especial, então ela tem que ser manuseada com a importância que ela requer, né? E cada etapa do atendimento, né, merece essa teatralidade, né, mostrar de uma determinada forma, recolher de uma determinada forma. Tudo isso é um indício também da qualidade que você está oferecendo. Então, né, botei aqui como símbolo, né, o carinho ao demonstrar um produto faz uma diferença bastante grande na percepção de qualidade que ele tem. Um outro aspecto é a questão do conhecimento, né? Demonstrar o conhecimento através dos gestos, né? Então, quanto mais preciso for o seu gesto ao abrir um fecho, ao fechar um fecho, ao guardar as coisas, né? O manuseio todo com gestos mais precisos, embora delicados, né? Eles reforçam também o conhecimento. Demonstra que o profissional sabe do que ele está falando, né? Ele sabe manusear, ele vive aquilo. Então, o conhecimento também pode ser expressado através dos gestos, através da comunicação não verbal. E acaba também, né, mais conhecimento, mais segurança, né, fornece ao cliente. Um outro aspecto é a tranquilidade, né? O que a gente está falando aqui, né? De compras que não são corriqueiras. A pessoa não está ali para comprar 1 quilo de arroz, que ele pega, vai para o caixa, um abraço, mal dá bom dia, né? A nossa ideia é que eles permaneçam, que eles interajam, né? Que eles tomem a decisão deles e não saiam correndo da loja, né? Então, é importante que a gente crie um ambiente que faça ele se desconectar um pouco de tudo que está lá fora, né? Então, essa questão da tranquilidade, né, os gestos mais lentos, né, como já falamos antes, o tom da voz que também dá mais confiança, isso também vai passar maior tranquilidade para ele deixar a realidade que está lá fora, né, concentrar-se no ambiente onde ele está, naquele momento que ele escolheu viver, escolher aquela peça tão especial, né? Se entregar realmente àquele momento que é tão especial para ele. Então, é importante que a gente faça com que o cliente fique imerso naquele momento, tenha uma presença, de fato, naquela escolha, naquela interação, naquela troca de ideias. E uma outra coisa é a capacidade de demonstrar empatia. Empatia, o que é, né? A gente se colocar no lugar do outro, né? E a gente pode falar e fazer isso também verbalmente. Mas eu estou falando aqui também de demonstrar empatia através da linguagem não verbal, através dos gestos, do seu posicionamento, da sua postura e tudo mais. Então, o que você reproduzir o que o cliente está fazendo, né, em termos de ritmo, eu não diria tanto, porque se ele estiver muito acelerado, a nossa ideia é que ele desacelere, né? Mas, de uma forma geral, você perceber o sentimento dele e entrar na mesma sintonia, demonstra que você está compreendendo, logo você está no mesmo clima que ele, né? E, logicamente, que você vai poder ajudá-lo melhor, já que percebeu o que ele está buscando, o que ele representa, o que ele quer que aquela compra representa. E os vínculos, né? Os vínculos, a gente cria vínculos de várias formas, né? Mas o sorriso é um grande instrumento para a criação de vínculos. Então, um sorriso genuíno, esse olhar atento, né? Demonstrar essa atenção também, reforça a criação de vínculos, né? Eu estou aqui, você pode confiar em mim, não precisa ser só nessa compra, eu posso ficar ao seu lado no futuro. Então, essa criação de vínculos que é tão importante quando a gente está falando de joias, né? Ela também pode ser reforçada através de um olhar mais atento, de um sorriso mais verdadeiro, né? Que soe verdadeiro e seja de fato, né? Não é à toa que o Walt Disney, ele tem essa frase que vocês já devem ter escutado, né? Contrate o sorriso, depois treine as técnicas, né? Porque as técnicas, mal ou bem, a gente vai conseguir desenvolver, a gente vai ter manual, a gente vai ter treinamentos recorrentes, de alguma maneira nós podemos ensinar, né? Agora, essa determinação, esse prazer no atendimento, em resolver situações de clientes, em realizar sonhos de clientes, isso é uma coisa realmente que muitas vezes vem com o ser humano, né? Eu gosto de atender, eu me sinto bem quando eu vejo um cliente genuinamente satisfeito, não só pela venda, mas por toda a situação que está criando ali.
E, finalmente, né, eu botei o afeto aqui, que não é uma coisa tão comercial, aparentemente, mas nós estamos falando aqui de emoção o tempo inteiro, de experiências o tempo inteiro, então o afeto tem que estar presente. Então, demonstrar atenção aos sentimentos, né, perceber o que ele está sentindo, se envolver naquele momento do cliente, né? E mais ainda, né? Percebê-lo como um ser humano com necessidades, com fraquezas, com inseguranças, com alegrias, com isso tudo de que todos nós somos feitos, né? A gente perceber, demonstrar que percebe, isso tudo são sinais de afeto e consideração, que em última análise, né, termina no que a gente falou também no final da palestra de ontem, a questão da humanização, né? Trazer os aspectos humanos para o momento da venda também. É uma transação comercial, claro que é, mas quanto mais afeto tiver envolvido, quanto mais humanização tiver presente, maior vai ser essa criação de vínculos, a vontade dele retornar, a sensação de que ele adquiriu uma coisa que tornou ele muito feliz e que ele vai lembrar provavelmente sempre que adquirir. O Jean Castarede era um sociólogo francês, já é falecido, e ele tem uma frase que eu gosto muito, né, que a gente tem milhares de definições de luxo, mas ele fala isso, né, o luxo é o que não é corriqueiro, é aquilo que não está na nossa rotina, é aquilo que sai no nosso dia a dia para ser uma coisa de fato especial. Então é isso também que a gente busca no atendimento para o mercado de joias, de relógios e dos demais produtos de luxo, né? Oferecer coisas que não sejam corriqueiras, que não façam parte daquela rotina tão atribulada que nós todos levamos, né? E eu deixo vocês com essa provocação aí para cada um pensar sobre a sua marca, né? Quais são as experiências que somente a sua marca pode proporcionar, né? O que eu posso criar de mais individualizado em relação à minha marca que seja só dela e que seja reconhecível por ela. Agradeço imensamente a atenção de vocês, novamente. Para quem esteve aqui pela segunda vez, agradeço mais ainda, são muito resistentes. Meus contatos, que eu vou ter o maior prazer, se vocês quiserem fazer contatos, se quiserem um certificado também eu posso mandar para vocês, e as redes sociais. Desejo a todos ótimos negócios, uma feira de bons negócios e também de alegria, de satisfação, disso tudo de bom que a gente conversou aí, gente. Muito obrigada, viu?